Alô você, continuando a nossa leitura maravilhosa, o nosso estudo esplêndido do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, desta feita, no capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fortes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fortes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que forte ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai,
e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Este capítulo 11 de São Mateus é um capítulo maravilhoso, onde nós vimos que no capítulo 10 Jesus escolheu seus 12 apóstolos e instruiu-os e os comissionou e os deu poder para fazer a obra de Deus e enviou eles para pregar. Por isso que o capítulo 11 começa assim. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus não só escolheu os seus apóstolos, não só instruiu-os, não só deu-lhes poder, não só enviou-os a pregar, mas também foi pregar. Diz a Bíblia que depois, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus não só mandou, ele também foi. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, João Batista, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Porque a lei e os profetas, as profecias, apontavam para o Messias. Você vê na Bíblia que desde o livro de Gênesis, Deus já previra que viria o Messias. Lá no Gênesis, quando o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden porque pecaram, ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esse um estava profetizando para a vinda de Jesus. No mesmo Gênesis, quando Jacó foi abençoar seus filhos, quando Judá, o 4º filho, veio para ser abençoado, Jacó profetizou e disse: o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló aí apontando para Jesus. Noutra parte do Antigo Testamento, em Deuteronômio, Moisés disse para o povo: olha, depois de mim vem um profeta semelhante a mim. A alma que não ouvi-lo morrerá. E assim, em cada livro do Antigo Testamento, já estava mostrando, apontando para Jesus. Por isso, e João, ele manda os seus discípulos aqui perguntar para Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 53 do livro de Isaías, fala uma profecia sobre Jesus, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Lá ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala sobre Jesus. Então, quando Jesus, ele disse para o discípulo de João, dizendo: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Porque lá no próprio livro de Isaías, fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E continua. Por isso que João falou para os seus discípulos, Jesus falou para o discípulo de João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: dizem para João que eu sou aquele que havia de vir. Não tem mais outro, eu sou aquele que havia de vir. Ou seja, porque o que eu estou fazendo é o que está previsto nas profecias. Por isso que Jesus aqui no versículo 6 diz: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ou seja, bem-aventurado é aquele que crê nele. Bem-aventurado é aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir, né? E partindo eles, o discípulo de João, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, aquela multidão que estava ouvindo Jesus. Ele disse: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, quando ele fala uma cana agitada pelo vento, é tipo assim, o bambu que ele balança de acordo com o vento, né? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido no deserto, né? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Porque o povo ia ver João Batista, né? E ele disse: vocês foram ver um profeta? Sim, e vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Esse versículo, ele descreve uma reunião da Santíssima Trindade, onde Deus fala para Jesus, Deus Pai fala para o Deus Filho: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Esse anjo aqui é João Batista. A gente sabe que, às vezes, homens são chamados de anjos. Quais homens? Profetas, no caso aqui João Batista, e pastores, né? Lá no Apocalipse, os pastores das igrejas são chamados de anjo, o anjo da igreja. Mas por que quando é que o homem é chamado de anjo? Porque anjo, lá na Epístola aos Hebreus, fala que anjos são espíritos ministradores que estão trabalhando a mandado de Deus para proteger, a serviço dos salvos, né? Dos salvos. Então, quando ele chama João Batista de anjo, é porque João Batista veio com uma missão, né? O anjo, ele cumpre missão, né? Então, João Batista é um homem, mas foi chamado de anjo aqui na profecia, porque ele veio com uma missão. Qual é a missão? É o versículo 10 aqui. Porque este é de quem está escrito: eis que diante de ti, diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha a missão de João: preparar o povo para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus.
É tanto que, quando ele estava no deserto pregando e batizando no Rio Jordão, as pessoas iam lá: João, o que eu faço? Ele disse: se arrependam. Os soldados perguntavam: e nós? Ele disse: contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, não vão cobrar propina, não vão subornar ninguém, né? E ele falava para as pessoas fazerem as coisas corretas, porque ele estava ali preparando o povo, santificando o povo para a vida de Jesus, né? Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui o Senhor fala, é interessante que ele fala aqui: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, ou seja, entre os homens, né? Porque Jesus, ele é chamado filho do homem, né? Na Bíblia. Por isso que ele falou, entre os que de mulher têm nascido, ou seja, aqueles homens que não são Deus, porque só existe um homem que é Deus e é homem, que é Jesus. Então, entre os outros, todos os homens, João Batista é o maior. Mas, ao mesmo tempo, porque Jesus disse que João é o maior homem nascido de mulher, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, ele quer dizer que João Batista é o maior homem nascido de mulher, porque é um homem santo de Deus, né? Consagrado a Deus. Mas, ele diz que no reino dos céus, o menor é maior do que João. Ou seja, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais humilde ele tem que ser. E Jesus deu um grande exemplo, que ele sendo filho de Deus, ele disse lá no Evangelho de Marcos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em outra parte, ele pegou uma bacia com água e lavou os pés aos discípulos, e depois enxugou os pés aos discípulos, para demonstrar que o maior que tem que ser servo de todos. Por isso que ele disse que João Batista é o maior homem nascido de mulher, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. E desde o dia de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus, quando ele fala, ele sempre revela coisas que ninguém nunca tinha falado, porque ele é Deus, né? E aqui ele faz uma grande revelação, né? Que João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, já é no Novo Testamento, mas o último profeta do modelo do Antigo Testamento. Aí ele veio preparar o caminho do Senhor. Aí veio Jesus, que todos esperavam, e Jesus trouxe o reino de Deus, né, para implantar. Então, quando ele diz aqui, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, para que a pessoa alcance o reino dos céus, tem luta, né? Não é fácil, tem que se esforçar. Lembra que na mensagem passada, Jesus disse: eu vim trazer guerra. Por quê? Não vim trazer paz, vim trazer guerra. Por quê? Porque as pessoas vão aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, vão aceitar, vão sair do reino das trevas e vão entrar no reino de Deus, e isso, o reino das trevas vai ficar muito chateado, vai fazer tudo para que a pessoa não abandone o reino das trevas e agora entre no reino de Deus através de Jesus. É por isso que ele disse, desde João Batista, ou seja, desde que João Batista começou a pregar que Jesus Cristo agora chegava e tinha que ser ouvido, tinha que ser obedecido para que a pessoa fosse para o céu, as pessoas têm que se apoderar do reino dos céus pela força, se esforçando, né? Abandonando outros prazeres, abandonando outras coisas de interesse, se esforçando para conseguir entrar no reino dos céus, né? Por isso esse versículo aqui maravilhoso. Desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quem quiser alcançar o reino dos céus tem que se esforçar, aprender de Jesus e seguir a doutrina de Jesus, que não é fácil seguir a doutrina de Jesus. Não é impossível, mas não é fácil. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, como já explicamos, né?
E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, ou seja, aquele que a profecia estava dizendo que vinha para preparar o caminho do Senhor. Né? Para dizer, olha, está chegando o reino de Deus através de Jesus. Foi ele que foi pregar no Jordão acerca de Jesus. Inclusive batizou Jesus no Rio Jordão e disse para os seus discípulos, quando Jesus Cristo passou, outra hora, importa que ele cresça, que eu diminua. Foi João Batista que falou isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele quer dizer o seguinte, que a gente, todo mundo tem ouvido. Agora, a gente ouve o que a gente quer. Quem quer? Às vezes, se eu quiser ouvir a mim mesmo, a pessoa que quer ouvir a si, vai fazer o que bem entender. Ou seja, ele só vai ouvir Jesus se ele deixar de ouvir ele próprio. De ouvir os conselhos dele, os conselhos do que ele acha, os conselhos dos seus amigos, para poder ouvir Jesus. Por isso que ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes, porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, se eu não quero ouvir o reino de Deus, se eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu vou arrumar uma desculpa e não vou ouvir. João habitou no deserto e disseram, não, isso aí, ele tem demônio, ele não fica no meio do povo. Jesus, ele viveu no meio do povo, né? E aí João dizia que ele tinha demônio, e Jesus dizia que ele é comilão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores, né? Agora, Jesus, ele disse, o Filho do Homem não veio para os sãos, e sim para os doentes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora ele conclui, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqueles que têm ouvido para ouvir Jesus vão entender que João Batista estava pregando o Evangelho do Reino de Deus. E depois Jesus continuou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Aquele que não tem ouvido para ouvir a palavra de Deus, vai achar defeito em João Batista e vai desprezar o ensino de Jesus. Porque ele não quer ouvir. Ele acha que as suas convicções estão corretas. E não quer ouvir a palavra de Deus. Para esse, tanto Jesus como João Batista vão ter defeito. Mas os filhos da sabedoria, aqueles que seguem a palavra de Deus, vão entender que João Batista veio preparar o caminho do Senhor e que o Senhor veio trazer a boa nova do Evangelho. E aqui Jesus continua. Então começou ele a lançar em rosto às cidades de onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus Cristo fez muitos milagres nessas cidades, mas as pessoas não creram, a maioria das pessoas não creram nele, mesmo vendo os milagres. Aí ele diz, porque se em Tiro e em Sidom, outras duas cidades, cidade de Tiro e cidade de Sidom, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, em ti, Corazim, e em Betsaida, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Ou seja, se em Tiro e na cidade de Sidom tivesse feito milagres, Jesus Cristo tivesse feito os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, esta cidade tinha se arrependido, se humilhado. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, né? Ou seja, se a cidade de Tiro e Sidom não se arrependerem, eles não se voltarem para o Senhor, vão ser condenados. Mas Corazim e Betsaida também vão ser condenados porque Jesus fez milagres lá e eles não atenderam, né?
E continua. E tu, Cafarnaum? Jesus morava em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Morou um tempo lá. Que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Né? Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma, aquela cidade de pecado, promiscuidade, né? Mas essa cidade, se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma, disse Jesus, teria ela permanecido até hoje, ou seja, ela não tinha sido destruída pelo fogo. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, aqui pela Bíblia nós vemos que vai ter gradação de pena. Aquele que fez mais coisa errada vai sofrer mais do que aquele que fez menos coisa errada. Né? Porque aquele fala aqui que menos rigor, ou seja, alguém vai ser julgado com mais rigor do que outro. E depois que Jesus Cristo falou aqui sobre a evangelização, sobre João Batista, sobre essas cidades, ele cita aqui um dos versículos mais maravilhosos, um texto mais maravilhoso proferido por Jesus, que ele fala assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aqui não quer dizer que o Senhor ocultou porque Ele quis, é porque os sábios e instruídos, eles se acham tão sábios e tão instruídos que eles acham que não devem ouvir o Evangelho. Eles acham que o Evangelho não é preciso porque eles são sábios, ou seja, não quiseram ouvir. Por isso que o Senhor revelou para os pequeninos. E aí o Senhor Jesus, orando, continua a oração, diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Jesus, antes dele dizer vinde a mim, ele falou assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Né? Para mostrar que ele é Deus, que ele tem autoridade para convidar as pessoas para ele e prometer aliviar e alivia. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém jamais falou isso aqui que Jesus falou, somente ele falou. Os homens, eles querem, quando eles têm condições, eles fazem uma casa, constroem um muro e se isolam dos outros para que os outros não venham atrapalhar, não venham pedir nada para eles. Né? Jesus, pelo contrário, tendo todo o poder, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Né? E ele chama aqueles que precisam mesmo, vocês que precisam, vinde a mim. Portanto, e ele diz: e eu vos aliviarei. Portanto, você que está cansado, você que está oprimido, a partir deste momento você só fica cansado se quiser, só fica oprimido se quiser, porque Jesus está dizendo aqui: eu vos aliviarei. Né? Jesus está dizendo: eu vos aliviarei. Se você crê, Jesus te dá descanso dessa tua luta. Se você crê, Jesus te liberta desta opressão, porque ele está dizendo aqui: vinde a mim. Se você procurar Jesus, ele diz aqui: eu vos aliviarei. Ele vai aliviar, ele vai te libertar. Agora, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Agora, você procura Jesus, vai ter descanso na alma, mas você vai receber o ensino de Jesus. Vai ter que procurar aprender como é que Jesus quer que você viva. Você vai viver em consagração, em santidade, conhecendo a vontade de Jesus através da sua palavra, e vai também louvar a Jesus. Esse é o fardo de Jesus, que ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né?
Portanto, aqui está a receita para que tu seja liberto dessa opressão, que tu seja liberta dessa opressão, que tu seja aliviado o teu cansaço. Se você aprender o ensino de Jesus e seguir o ensino de Jesus. Por isso que ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus convida os cansados e os oprimidos para aliviar. Só ele, ninguém mais. Ninguém quer saber de quem está cansado. Ninguém quer saber de quem está oprimido. Mas Jesus chama os cansados. Jesus chama os oprimidos e diz, eu vos aliviarei. Mas, Senhor, o que tu quer em troca? Eu só quero que tu tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu vou te ensinar com paciência e com amor. E você vai encontrarei descanso para a vossa alma, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, fique com essa palavra do capítulo 11 de São Mateus, esta palavra de Jesus tão poderosa. Que Deus te fortaleça, que Deus te alegre, e neste momento eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esse momento tão feliz, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que tu tem nos dado, Senhor, através do teu santo Filho Jesus que está nos ensinando. Eu te agradeço e te peço uma bênção por esta pessoa que está ouvindo, para que esta palavra, Senhor Deus, opere na vida dessa pessoa, para que essa pessoa receba alegria, receba a cura se estiver enferma, receba, Senhor Deus, o descanso se estiver cansada, seja liberta se estiver oprimida. E que essa pessoa também, que ela tenha, Senhor, aprenda de Ti para, Senhor Deus, viver feliz e ajude o seu próximo através da Tua palavra. Eu te glorifico, eu te agradeço e te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.